Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, novamente nesta maior, é uma maravilhosa oportunidade também vir e contribuir com esta poderosa mensagem que vocês tocaram hoje. Isto vem em um tempo muito importante, porque vocês viram por si mesmos, povo abençoado, o que o Senhor está fazendo agora. Vocês viram por si mesmos o que o Senhor Yahweh está fazendo agora na igreja. O culto de ontem foi muito poderoso, um culto muito poderoso. Não há um culto tão poderoso que já tenha acontecido na igreja como aquele. Um culto muito poderoso, e você vê o Senhor aperfeiçoando os seus servos, já polindo os seus servos. Obrigado por deixar o instrumento um pouco no fundo. E o Senhor está carregando-os com fogo em direção à missão de Angola, um tempo muito poderoso na igreja, povo abençoado. E antes de tudo, eu quero dar as boas-vindas à minha filha, pastora Emily Akini, a Rádio Jesus is Lord, e eu te agradeço por nos unir. Eu sei que o arcebispo sênior trouxe você de Nakuru. Bem-vinda à Rádio Jesus is Lord. Há muito trabalho aqui, minha filha. O Senhor vai te ajudar, eu te abençoe. Eu ouvi a sua voz. O Senhor me fez ouvir a sua voz 4 dias antes de você chegar no estúdio, e eu vi você andando aí na estação de rádio. Então eu posso dizer que o Senhor está diretamente envolvido na rádio, na estação de rádio. É daí que o Senhor está reinando. Então o Senhor é muito possessivo e muito no controle daquilo que acontece na estação de rádio. É um lugar muito santo. Você pode dizer que o Deus Todo-Poderoso falou comigo sobre você em um sonho. Eu ouvi a sua voz várias vezes. Ele me fez vocês anunciando as mensagens dele nesta rádio várias vezes no sonho. O Senhor aprovou a sua voz no sonho. Então seja muito bem-vinda, pastora Emily Akini. A Rádio Jesus is Lord, há muito trabalho aí, o Senhor vai te abençoar. Então, povo abençoado, como eu disse, o culto de ontem, o maior culto que já aconteceu. Você vê as tremendas curas que aconteceram. Uma aleijada andou em Angola já, e eles estão preparando para trazer esta aleijada no aeroporto para encontrar os mega profetas do Senhor quando eles chegarem. E ao mesmo tempo eles estão preparando o bebê Esperança, outra aleijada que andou quando eu estive lá mesmo em Uíde. Há um menino que andou, eu vejo. Mas eles vão trazer essas 2 aleijadas no aeroporto no dia da nossa chegada na cidade de Luanda. Eu sei que a nossa equipe, que vai como precursora, vão partir na sexta-feira diretamente para Luanda, Angola. Para a grande missão do Senhor, toda a comitiva do céu agora está focada em Luanda, Angola. É um tempo muito poderoso na igreja. Nenhuma igreja pode se dar ao luxo de perder este avivamento do tempo do fim. Você pode dizer que se você perder, você está liquidado, porque a nuvem de Deus me envolveu. Ele envolveu seus 2 super gloriosos profetas, ele os glorificou e os transfigurou. Eles chamaram a unção que eles têm, chamou para descer a transfiguração do Senhor nesta dispensação. Isto é uma maravilha e um terror. Isto é uma maravilha e um terror. Vocês sabem que a transfiguração do Senhor é uma preserva. Somente 3 principais passaram por isso. O próprio Messias e os 2 principais que estão diante do Senhor de toda a terra. E eu falei com vocês que eles
falam com uma voz e eles dizem: Tu és santo, Senhor, Senhor, Tu és santo. E então o Senhor, agora a nuvem abre e fala, então ele fala diretamente com eles. Então, este é um tempo poderoso. Se você ver o culto que aconteceu ontem, cada nação ansiaria, desejaria. Cada nação está clamando por este avivamento, está ansiando por este avivamento agora. Cada nação vai ser um grande erro para qualquer nação perder este avivamento. E a sala de aula através da qual vocês podem receber as lições para navegar, vocês e abraçar este avivamento é o Quênia. Esta sala de aula é o Quênia. Então vocês viram ontem aleijados levantando e andando. Esta é uma tremenda bênção. Minha filha preciosa, Trisa Chebet, com a perna direita, ela tenta dar um passo e equilibrar, tentando dar um passo e equilibrar, muito, muito poderoso. E então, ao mesmo tempo, você vê em Uige, minha filha Lopes, Júlia Lopes, você vê ela de joelhos. Então eu digo, você pode imaginar se fosse você andando de joelhos por 9 anos nas pedras. Há uma história que ainda não foi dito o que estava acontecendo com os joelhos dela quando ela fazia isso. Há uma história que não foi contada. A história que não foi contada daquilo que aconteceu ou acontece com o joelho dela. É um tempo tão tremendo, povo abençoado. E então ela levanta e começa a andar. Então os aleijados já começaram a andar antes que o Senhor traga os seus servos a Angola. E o Senhor está honrando aquela nação. Você pode ver como que o governo veio totalmente para se preparar para receber os 2 profetas do Senhor. As pessoas vieram, as igrejas, as denominações, todos vieram. Então este é um tempo muito, muito sério. Um tempo muito, muito sério agora na vida da igreja. Este é o tempo mais importante na vida da igreja, porque neste tempo vocês estão se preparando para a gloriosa vinda do Messias, para o reino do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que você vê muito claramente aqui, novamente, que nenhuma nação pode se dar ao luxo de perder este avivamento. Você não pode, porque a nuvem de Deus, ela mesma está envolvida, você não pode. Você apenas aprende do Quênia e então ele vai trazer tudo lá para vocês. Vocês aprendem do Quênia, então vocês acompanham o avivamento do fim e você vai desfrutar do último avivamento. Veja a grande colheita que está acontecendo no Quênia. Ontem vocês viram a aleijada minha filha Lopes, Júlia Lopes, em Uige, Angola. Ela levantou e anda. Quando eu disse Angola, prepare-se. Ela levantou e andou. Então você também vê Trisa Chebet, ela levanta e anda. Você vê Israel Lobura, ela vê os olhos cegos abrem, muito espantoso, muito poderoso. Você vê a perna manca do homem em Great Assembly. A perna se tornou muito forte. Tremendo tempo. Muito tremendo. Tempo muito tremendo na história da igreja. Um tempo muito poderoso na história da igreja. O que eu quero compartilhar com vocês aqui é muito simples. Que a mensagem que vocês tocaram hoje, a mensagem que foi dada no culto antes de ontem, porque ontem não pudemos dar a mensagem, então a mensagem de sexta-feira, vocês veem que há promessas na Bíblia, há promessas nas quais você tem que ancorar a sua alma para que você possa saber o que Deus prometeu na Bíblia. E então você começa a temer a Deus, tremer diante dele, honrar a Deus e transformar a sua vida para ser justa e santa, porque ele prometeu tremendas e inexpressíveis promessas
promessas indescritíveis para a igreja. Para vocês que serão santos, justos, obedientes, não rebeldes, aqueles que não são rebeldes, lembre-se, se há alguma coisa que Deus jamais vai suportar, é a rebelião. Rebelião Deus não pode tolerar. Você viu o que aconteceu no deserto e vocês estão falando com a pessoa certa aqui. Eu tenho cada detalhe. Há algum tempo eu preciso pregar sobre isso. A pregão é inacreditável. Veja o que aconteceu no deserto. Qual foi a primeira cena? O primeiro pecado que foi cometido contra Deus. Qual foi o primeiro pecado que já foi cometido contra o Senhor? Foi pecado sexual? Foi imoralidade? Foi corrupção? Não! Foi orgulho, rebelião pelo diabo no céu e ele foi lançado fora, totalmente expulso. Então, neste caminho, obediência é central e muito chave. Neste caminho, o Senhor Todo-Poderoso, veja o que o Quênia, eles agarraram e estão entendendo bem agora. É por isso que agora mesmo, se você olhar a mensagem que foi tocada sobre o reino milenar, onde o Messias prometeu, que foi prometido ao Messias, e o Messias então prometeu para vocês. Ele prometeu dividir com vocês o reino divino. Estas são promessas inexpressíveis, indescritíveis. E naquela mensagem ele diz que ele virá a Jerusalém e reinará. Então, reino milenar. Os 1000 anos é quando foi prometido a ele que ele virá para Jerusalém e reinará. Ele reinará de lá, porque ele Deus Pai prometeu também ao Messias algumas promessas. E estas promessas que ele prometeu ao Messias também se cumprirão naquele tempo de reinar sobre as nações. Algumas delas são promessas espirituais, algumas são promessas de terra. Ele prometeu terra para Israel, ele prometeu para eles um rei, ele prometeu que eles iam ter sua própria nação. Israel novamente tornará o país liderando todas as nações da terra, nação líder, onde Israel agora liderará o mundo, será o centro do mundo, Israel. Por exemplo, as promessas espirituais que ele prometeu. Você as vê no livro do Gênesis, capítulo 12. 1, 2, 3, mas eu quero começar lá atrás. As promessas espirituais que ele prometeu para eles. Veja o que ele prometeu aqui. No livro de Ezequiel 36, 26. Veja o que ele prometeu aqui. Ele diz, 33, 26. Eu vos darei um novo coração e porei um novo espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e te darei um coração de carne, porém em vós o meu espírito, e vocês obedecerão os meus decretos. O próprio Messias virá a Jerusalém. O próprio Messias virá a Jerusalém. Você sabe que hebraico e suahili são muito próximas, são línguas muito parecidas. Mishkan, Mashkanilago, onde você vai habitar. Mishkan em hebraico significa onde você estará. Então, você vê que quando o Messias vem, a sua habitação, quando ele vem agora para ficar e entrar no templo, o templo milenar que ele vai construir, é Ezequiel 36, 26. Então, todas as promessas, vocês vão ver a festa do tabernáculo. Vocês ouvem a festa do tabernáculo, mas o mais importante e o mais importante de tudo são as festas
do Yom Kippur. É o dia da expiação que se cumpriu quando ele finalmente virá a Jerusalém lá, porque finalmente ele terá reconciliação. Finalmente ele está expiado os pecados dos homens e os reconciliará com Deus e consigo mesmo. Então, finalmente, esta promessa do Yom Kippur, da expiação, finalmente se cumprirá quando o Messias entrar no seu Mishkan, na habitação. Mishkan, se você for naquele de Israel, eles constroem uma tenda do lado de fora, eles saem das suas casas e eles vão e moram fora. Eles ficam do lado de fora. Eles habitam, eles fazem uma pequena tenda, pode ser de madeira ou com grama. Eles não ficam dentro de casa. Quando eles observam aquela festa dos tabernáculos, Mishkan, Swahili, vocês entendem melhor porque é muito parecida a língua. Então eles vão habitar. Então eles falam como que eles construíram o tabernáculo do Senhor no deserto e como eles habitaram em tendas. E o Senhor habitou naquela habitação temporária. Então o templo que o Senhor Jesus constrói durante o reino milenar, esse templo jamais será destruído. Mas Deus simplesmente vai levá-lo embora. Deus Yahweh, meu amigo, ele o dissolve. Ele simplesmente o leva embora. Este templo de Jesus não será destruído. Então o Messias entra em Jerusalém no estado eterno. Então, por que? É o cumprimento de Mishkan, o lugar de habitação do Senhor. Porque agora ele entra na sua habitação permanente na Nova Jerusalém. Mas você vê muito claramente, povo abençoado, que as promessas que se cumpriram naquele tempo do reino milenar incluem promessas espirituais. Nós vemos em Jeremias 31, 34. Ele prometeu uma nova aliança com Israel. E é impressionante porque o altar de bronze para as ofertas queimadas permanecem. Quando o Messias constrói o templo, o altar de bronze permanece lá. Isso te faz pensar os sacrifícios. E quando você vê algumas escrituras que eu tenho aqui, você vê que a oferta de holocausto acontece não porque o Messias não foi para a cruz, mas porque aquilo, para que seja dito a eles agora, vocês viram como esse cordeiro sofreu aqui? Vocês viram como o cordeiro que vocês mataram passaram pela dor quando vocês sacrificaram? Então olha o cordeiro de Deus que está com vocês aqui agora. Então o tempo tremendo que Deus designou para o seu povo, muito, muito poderoso. Ele diz que ele os aproximou de acordo com a aliança que ele fez com os patriarcas. Se você olhar o livro de Gênesis capítulo 22, em Gênesis 22, 18, veja o que ele diz lá. Ele diz, Gênesis 22, 18, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Estas são bênçãos espirituais que ele prometeu para Israel. E se você ler o versículo 13, ele diz o seguinte: Abraão olhou, ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Ele foi lá, pegou o carneiro e o sacrificou como holocausto, oferta queimada em lugar do seu filho. Estas são as bênçãos espirituais que ele colocou diante deles em Gênesis 12, de 1 a 3. Muito poderoso, povo abençoado, que o Messias prometeu reinar com vocês. Se você olhar Zacarias 8:13, ele diz: isto é o que diz o Senhor Deus, eu voltarei, estou voltando para Sião e habitarei
em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade fiel, a cidade fiel. E o monte do Senhor dos Exércitos será chamado o Monte Sagrado. Então, o Monte Santo, você tem que navegar a sua vida baseado nessas promessas de que o Messias está vindo, ele está vindo para Jerusalém. Primeiro ele vai levar a igreja no arrebatamento, mas a recompensa pela sua fidelidade e a sua santidade será dado no milênio, quando vocês receberão treinos para reinar. Quem iria rejeitar isso? Então que todos sejam santos, que todos sejam justos. Então, isto é sério, povo abençoado. Como que Deus pode prometer tronos para vocês a partir do seu próprio trono glorioso? Como? Como que o Deus Todo-Poderoso pode prometer reinar com vocês? Estas são promessas inexprimíveis. É por isso que, se você me perguntar quando eu ouço aquela mensagem, Deus prometendo reinar com vocês como igreja, se você olhar o livro de Marcos 13, é aqui onde está a mensagem. Marcos 13, ele diz o seguinte. Marcos 13, 23. Ele diz... Marcos 13, 23, ele diz: por isso fiquem atentos, eu já avisei tudo antecipadamente, significando, eu já disse a profecia das coisas que estão vindo. Portanto, vigiem, fiquem atentos. Por isso, atentem, preserve a sua santidade, preserve a sua justiça. Por quê? Porque eu já falei com vocês a respeito das coisas que estão vindo. Ele diz, então estejam atentos. Eu já os avisei de tudo antecipadamente. Ele já está dizendo para vocês antecipadamente que o juízo está vindo. Ele está avisando antecipadamente que o oposto de reinar com Cristo é o fogo do inferno. Ele está dizendo para vocês antes do tempo que o Messias está vindo para dar coroas e tronos para os fiéis. E é por isso que você vê em Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3, ele diz: venha e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Em outras palavras, isso é uma garantia, vai acontecer. Tem que acontecer o que ele está prometendo aqui. E ele diz... No livro de Marcos 13, do 28 ao 31, ele diz: aprenda agora esta lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem estas coisas acontecendo, a guerra na Ucrânia, coronavírus, zika vírus, todas estas coisas que eu profetizei, quando você ver, em outras palavras, estas profecias começarem a se cumprir, coisas acontecendo, então saibam que está próximo, às portas. Este é o valor da profecia, esta é a importância da profecia, para que vocês possam mudar as suas vidas, tendo sido alertados, tendo sido advertidos. E é por isso que no versículo 35 ele diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se é à tarde, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ao amanhecer. Ele diz, quando você tem este tipo de profecia e promessa, agora você tem que mudar a sua vida. Você tem que agora vigiar. Aleluia! O rei está vindo. Ele prometeu para vocês reinar com ele. Então, povo abençoado, esta é a minha contribuição. Nós estamos nos preparando para partir para Angola. Que o Senhor os abençoe. Que isto mude a sua vida, mude a forma como você anda com a sua salvação e o seu cristianismo, para que vocês sejam mais santos, mais justos e rejeitem a vida nesta terra. Vivam sabendo que vocês são peregrinos, estrangeiros. Então, muito obrigado.
por me dar uma chance. Minha filha, pastora Emily Attini, obrigado por me dar uma oportunidade para contribuir no seu programa. Novamente, eu te dou as boas-vindas à Rádio Jesus is Lord. Tem muito trabalho aí. O Messias está vindo. Obrigado.